Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma aula de língua japonesa. Nessa aula aqui, nós vamos falar sobre a partícula O, partícula muito esperada que vai ajudar a gente a formar várias frases com os verbos que nós aprendemos. Vamos lá, a partícula O. A gente usa a partícula O para marcar objetos da frase. Ou seja, quando a gente fala: "Eu vou comer", vai comer o quê? "Eu vou beber", vai beber o quê? Esse tipo de informação. E eu acho que a forma mais, fácil da gente observar o uso dessa partícula é com frases específicas. Por quê? Lembra que a gente falou que a gente não fala as coisas em japonês da mesma forma que a gente fala em português? Então, tem certos verbos, tem certas palavras, tem certos verbos que parece que precisa levar a partícula "o", porque a gente compara com o português, mas no japonês não leva a partícula "o". Então, eu acho que para vocês aprenderem partículas com mais facilidade, a melhor coisa que vocês podem fazer é lembrar a partícula que vocês vão usar junto com o verbo. Então, por isso eu quero que vocês prestem atenção nos verbos que são usados nessas frases que nós vamos ver agora e observem o uso da partícula "o" nesses verbos. Vamos ver aqui. A gente vai usar essa estrutura aqui: objeto, o verbo. Objeto, o verbo. E junto aqui nós vamos observar algumas daquelas palavras que nós vimos de tempo acompanhando. Lembra que eu falei para vocês que algumas dessas palavras de tempo não usam ni e outras usam ni? E eu falei que a gente ia ver mais facilmente mais na frente? Então, a gente vai ver nessa aula o uso da partícula "o" e tem umas palavras de tempo aí que a gente vai ver junto e vocês vão observar. Algumas usam ni, outras não usam ni. Olha aqui, objeto, o verbo. Nós temos a primeira frase aqui: Mainichi pan o tabemasu. Mainichi pan o tabemasu. Nós temos a partícula "o" aqui, marcando a palavra pan, que é pão. Pan o tabemasu. Então é como eu como pão. Pan o tabemasu. Lembrando que o eu, né, eu que quis colocar o eu aqui, pode ser outra pessoa, né? Não está claro na frase em japonês quem é o sujeito. Porém, eu estou presumindo que é eu. Mainichi é todo dia, né? E mainichi não usa partícula, tá? Não usa partícula ni. Mainichi pan o tabemasu. Agora olha aqui embaixo. Kuji ni kusuri o nomimasu. Kuji ni kusuri o nomimasu. Eu tomo remédio às 9 horas. Kuji significa 9 horas, é a palavra de tempo, certo? E a gente tem aqui o ni marcando essa palavra de tempo. Agora, kusuri significa remédio. Kusuri significa remédio. E o remédio que é tomado. Então, kusuri o nomimasu. Kusuri o nomimasu. A gente está usando a partícula ni para marcar o tempo e a partícula o para marcar o que está sendo tomado, tá? Então, atenção. O que cada partícula está marcando? Prestem atenção, porque se você souber o que cada partícula está marcando, você vai conseguir montar melhor as frases, ok? Atenção nisso. Lembrando que a gente usa esse verbo nomimas para beber e também tomar, né? Então a gente fala beber alguma coisa, tomar alguma coisa. Então, remédio a gente usa nomimas também. Vamos ver outras frases aqui. Yamada sensei wa 日本語を教えます。山田先生は日本語を教えます。Então, nós temos aqui 教えます、日本語を. Então, ensinar, né? Ensinar o quê? Japonês. 日本語を教えます。Yamada Sensei wa. Aí eu estou indicando que quem ensina é a professora Yamada Sensei. E aqui, Maria-san wa 日本語を習いました。
Maria-san wa nihongo o naraimashita. A Maria aprendeu japonês. Então, nos dois casos, o objeto aqui que está sendo ensinado e aprendido é Nihongo, japonês, né? Então, nós temos aqui Maria-san wa Nihongo o naraimashita. Nos dois casos, nós temos o substantivo, perdão, nós temos nos dois casos o sujeito sendo marcado pelo wa, né? É o tópico, Yamada Sensei e Maria-san. E nesses casos, nós temos somente o verbo realmente trocado, né? Oshiemasu e naraimasu, ensinar e aprender. Agora aqui vamos ver. Watashi wa Nihongo o benkyou shimasu. Eu estudo japonês. Então, nós temos o verbo benkyou shimasu, que é o verbo estudar, né? Benkyou shimasu. E o objeto desse estudo é Nihongo, é a língua japonesa. Então, watashi wa Nihongo o benkyou shimasu. Eu estudo japonês. E aqui embaixo, mainichi, todo dia, ryori o tsukurimasen. Eu não faço comida todo dia. Então, aqui nós temos um verbo que a gente não tinha visto ainda, que é tsukuru. Tsukuru é fazer, né? Ah, mas não era ryori o suru? Sim, ryori o suru ou ryori o tsukuru também é usado, tá? Aí eu quis apresentar para vocês esse verbo também. Mainichi ryori o tsukurimasen. Eu não faço comida todos os dias. Então, aqui esse fazer, o tsukuru, tem uma ideia de você fazer, criar, né? Fazer uma coisa do zero e criar ela até que ela esteja completa, né? Mainichi não vai usar a partícula ni. Mais uma. Tomodachi no hon o kaeshimashita. Tomodachi no hon o kaeshimashita. Aqui nós temos o objeto sendo livro e o verbo kaesu, kaeshimasu, kaeshimashita, que é devolver. Tomodachi no, ou seja, esse livro é do amigo. Lembra da partícula no? Eu só não coloquei watashi no tomodachi no hon, né? Meu amigo seria, se eu tivesse que escrever, né, a palavra meu amigo seria watashi no tomodachi, né? Mas não precisa. Tomodachi no hon já dá a entender que o amigo é seu, né? Se você falar, eu devolvi o livro do amigo, é do meu amigo, né? Amigo de quem? Tomodachi no hon o kaeshimashita. A menos que você queira dizer que é amigo de outra pessoa, né? Por exemplo, do amigo do meu irmão, ou alguma coisa assim, né? Aí você vai especificar, mas se você não especifica e você fala amigo, você está falando do seu amigo, né? É simplesmente do seu amigo mesmo, tá? Tomodachi no hon o kaeshimashita. Te o araimashita. Te é mão, né? Mão. Te o araimashita. Eu lavei as mãos, tá no passado, né? Então, o objeto aqui é a mão e o verbo é lavar, né? Te o araimashita. Lavei as mãos. Seguindo, koka o utaimasu. Koka o utaimasu. Koka é o hino nacional. Esse kanji é de país e esse kanji é de música. Então, é a canção do país, né? Esse kanji, aliás, é de canção, né? Então, nós temos o verbo até utaimasu. Esse verbo utaimasu é o verbo cantar. E o objeto é o hino nacional. Então, koka o utaimasu. Depois, zashi o urimasu. Zashi o urimasu. Eu vendo revistas. Zashi é revista e urimasu é o verbo vender. Então, zashi o urimasu. O objeto é zashi, revista, e o verbo uru. Essas aqui são bem simples, eu não coloquei sujeitos aqui e fica com aquela ideia, né, de que o sujeito é watashi, ok? Seguindo, tegami o okurimasen. Tegami o okurimasen. Eu não envio cartas. Tegami é carta. Okuru é o verbo okuru, enviar. Aqui na negativa, okurimasen. Tegami o okurimasen. Eu não envio cartas. Depois, kanji o oboemashita. Kanji o oboemashita.
eu memorizei os kanjis. Kanji é kanji, né? São aquelas letras mais complicadinhas que a gente tem. Kanji o oboemashita. Oboeru é lembrar ou memorizar, né? Então, eu memorizei os kanjis. Eu lembrei dos kanjis. Nesse aqui, nós também, nas duas frases, nós não temos o sujeito, mas implícito que é watashi. Maiasa pão o kaimasu. Maiasa pão o kaimasu. Toda manhã, ó, também não usa ni. Também não usa ni, maiasa. Maiasa, toda manhã, pão o kaimasu. Pão, novamente, que é pão, né? Pão o kaimasu. Kau é comprar, né? Kau kaimasu. Objeto pão, o verbo kau, comprar, kaimasu. Meru o kakimashita. Meru o kakimashita. Meru é e-mail. Meru. Meru também pode ser mensagem, tá? Aí tanto faz, pode ser e-mail ou mensagem. Aí fica pelo contexto, né? Meru o kakimashita. Escrevi o e-mail. O objeto é o meru e o verbo é kaku. Kakimasu, kakimashita aqui no passado. E aqui, no caso, também sujeito oculto, watashi. Seguindo, okane o kashimasen. Okane o kashimasen. Eu não empresto dinheiro. Okane é dinheiro. Lembra que a gente viu esse kanji aqui na palavra sexta-feira, kinyobi, que é o dia do dinheiro? É o dia do ouro. Okane é dinheiro. Okane o kashimasen. O verbo kasu é emprestar. Emprestar. Então, na negativa, não empresto dinheiro. O objeto é okane e nós temos aqui kashimasen, é o verbo kasu, kashimasu, está aqui na negativa. Moji o keshimashita. Moji o keshimashita. Moji é letra, né? Qualquer tipo de letra. Os hieróglifos eram letras do Egito, né? Moji, né? A palavra letra, moji. Moji o keshimashita. O verbo apagar, kessu, keshimasu. Eu apaguei as letras. Eu apaguei as letras. Kessu, keshimasu, keshimashita. Depois, doa o shimemashita. Doa o shimemashita. Eu fechei a porta. Doa é o objeto que é a porta. O shimemashita. Fechei. O verbo aqui é fechar. Shimemasu, shimeru. Hasami o tsukaimasen deshita. Hasami o tsukaimasen deshita. Eu não usei a tesoura. Hasami é tesoura, é o objeto, né? O tsukaimasen deshita, que é o verbo usar, né? Não usei a tesoura. Shashin o torimasen deshita. Shashin o torimasen deshita. Eu não tirei fotos. O objeto aqui é shashin, que é foto. O torimasen deshita. Não tirei. Eu não tirei fotos. Shashin o torimasen deshita. Kodomo o yobimashita. Kodomo o yobimashita. Kodomo é o objeto, é filho. Kodomo, na verdade, é criança. Quando você fala kodomo assim, dessa forma, fica claro que é o seu filho. Watashi no kodomo, kodomo. Kodomo o yobimashita. Chamei meu filho. Yobimasu, chamar, né? Então, aqui, nessa frase de cima, o objeto é shashin e o verbo torimasu, torimasen está na negativa passado. E aqui nessa de baixo, kodomo. Kodomo é o objeto e yobimasu, yobimashita é o verbo, que é chamar. Vamos voltar aqui e vamos falar de cada verbo para a gente comentar o grupo de cada verbo. Eu acho importante isso. Voltando no primeiro slide aqui, nós temos tabemasu. Nós já vimos bastante o tabemasu. Tabemasu, taberu, grupo 2. Embaixo nós temos nomimasu. Nomimasu, nomu, grupo 1. Depois nós temos oshiemasu, oshieru, grupo 2. Grupo 2. Depois nós temos naraimashita, narau, naraimasu.
né? Então, ele é grupo 1, né? Termina em U. Narau. Depois, benkyou shimasu, muito fácil, né? Shimasu, benkyou suru, grupo 3, né? Termina em shimasu, termina em suru, vai ser grupo 3. Tsukurimasen, nós temos aqui o verbo tsukuru, tsukuru, tsukurimasu. Então, ele é um verbo de grupo 1, que é o fazer, né? Depois nós temos kaeshimashita. Kaeshimashita, aqui no caso, é o verbo kaesu. O verbo kaesu é do grupo 1. Kaesu, kaeshimasu, kaeshimashita. Devolver. Depois nós temos araimashita. Arau, araimasu é lavar, né? É o verbo lavar. Então, ele é arau e termina em u. Então, é de grupo 1. Não tem nem o que pensar. Depois, novamente, olha, o taimas, o tau é a forma de dicionário, o tau. Então, ele é um verbo de grupo 1, né? Se é o tau. E aqui, ó, também nós temos um verbo de grupo 1. Urimas, o verbo na forma de dicionário é uru, uru, que significa vender, né? Grupo 1 também. Depois nós temos okurimas, okurimas, okurimasen. O verbo aqui na forma de dicionário é okuru. Okuru significa enviar, é um verbo de grupo 1 também. Okuru, okurimasu. Depois nós temos oboemashita. Oboemashita é um verbo de grupo 2. Oboeru, oboemasu, oboemashita, né? É lembrar, memorizar. Depois nós temos kaimasu, comprar. Kau, kaimasu. Grupo 1. Kau, kaimasu, comprar. Depois kaku, kakimashita. Kakimasu, kakimashita. Kaku é a forma de dicionário dele, significa escrever. Depois, kashimasu, kashimasen. Kasu é grupo 1, emprestar. Kasu. Depois, keshimashita. Ó como parece, ó. Aí vocês já vão pegando o jeito. Kesu, kesu, keshimashita. Terminou em su, não terminou em ru. Grupo 1. Shimemashita. Aqui nós temos shimeru, é um verbo de grupo 2. Shimeru, shimemasu, shimemashita. Fechar. Ok? Fechar. Grupo 2. Depois, tsukaimasen deshita. Tsukaimasen deshita. Aqui o verbo é tsukau, é usar. Tsukau, tsukaimasu, tsukaimasen. Verbo de grupo 1, usar. Torimasen deshita. Toru é o verbo na forma de dicionário. Toru, torimasu, torimasen, torimasen deshita. Então, aqui no caso, é um verbo de grupo 1. Tirar, de tirar foto, né? E depois nós temos yobimashita. Esse verbo aqui é yobu. Yobu na forma de dicionário, yobu. Então, se é bu, é grupo 1, né? Não tem nem o que pensar. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula bem mão na massa. Para ela não ficar muito longa, eu tentei não ficar muito tempo em cada frase, mas você pode e deve pausar, ver com calma, ler com calma, interpretar com calma, anotar no seu caderno, como sempre, e verificar se você compreendeu mesmo a montagem da frase, tá? É muito importante você entender por que cada pedacinho está em cada lugar. Porque se você simplesmente deixar para lá, depois eu entendo isso aqui, pode ficando cada vez mais complicado de você lembrar. Então, aproveita o momento para ver essa aula com calma, assiste 2 vezes, 3 vezes, que vai ser bom para você realmente captar tudo, ok? Eu espero que você tenha curtido essa aula e eu vejo você na nossa próxima aula. Tchau, tchau!